Salve, salve galera, beleza? Pessoal, hoje quero bater um papo com vocês sobre o impacto que a deflação que foi registrada aí no mês de junho deve trazer para os fundos imobiliários, tá? Sobretudo os fundos de papel que possuem aí, né, uma grande concentração neste indexador, beleza? Como vocês sabem, eu não trago aqui no canal achismos, né? Então a gente vai trabalhar aqui em cima de números, de fatos, do histórico, né, do que já aconteceu aí em meses de deflação no passado, tá? E eu acho isso muito importante de enfatizar para vocês, porque o objetivo do canal sempre foi esse, né? Analisar número, analisar DRE, analisar fluxo de caixa, e não trazer aqui exatamente achismos, né? Olha, este fundo aqui me parece muito bom, este fundo aqui me parece muito ruim. Não. Eu não me apego a nomes, não me apego a gestoras, eu me apego a números e são os números que me fazem decidir em qual fundo eu vou investir, em qual ação eu vou investir. Beleza? Pessoal, antes da gente entrar no conteúdo, peço por gentileza que você se inscreva no canal. A gente está quase batendo 4.000 inscritos, olha, uma meta que a gente tinha aí há um tempinho já, que eu queria ter batido, né? Mas vocês sabem que eu ainda estou passando por alguns problemas pessoais, acabei não conseguindo trazer vídeos aí na última semana, tá? Então eu peço por gentileza que você se inscreva no canal, tenho a certeza que o conteúdo aqui trazido para vocês é um conteúdo muito bem analisado, muito bem filtrado e, como eu disse, mais uma vez sendo repetitivo, sem achismos, tá bom? Outra coisa, curte esse vídeo, um cliquezinho que você dá aí para curtir o vídeo impulsiona este vídeo aqui para que mais pessoas possam assistir, então ajuda muito o canal a crescer também, tá bom? Então conto com a ajuda de vocês. E por fim, pessoal, para não me alongar mais em recadinhos aí, né, me sigam no Instagram. Tá? Eu tenho feito algumas postagens aí relacionadas a investimentos, né? No mês passado eu abri o meu Instagram, era privado, então apesar de ser o meu Instagram pessoal, tenho feito aí, trazido um conteúdo bem legal também sobre investimentos. Então me siga lá, tá? É @IanFerreiraME, Ian com Y, tá? Vou deixar aqui na telinha para vocês e na descrição do vídeo, beleza? Bom, sem mais delongas então, vamos iniciar essa análise. Bom, pessoal, a gente percebe aqui, né, nessa matéria, lá do dia 11 de julho, né, semana passada, que o mês de junho registrou uma deflação de 0,08%, tá? O IPCA ficou negativo 0,08%. Para quem me acompanha aqui no canal há mais tempo, sabe que este fato me pegou de surpresa, né? Porque eu não apostava em meses deflacionários em 2023. E eu já expliquei para vocês o motivo disso, os motivos disso, né, em outros vídeos passados aí. Porém, né, existem várias justificativas que podem ter acarretado neste IPCA negativo. Certamente a maior delas foi a manutenção da taxa Selic em 13,75%. Isso contribui, né, para que haja um esfriamento do mercado, né, para que haja menos consumo e com isso menos inflação, beleza? Mas, pessoal, o objetivo desse vídeo aqui não é explicar o porquê que a gente teve a inflação negativa, mas sim como e por que essa inflação negativa vai afetar a sua carteira de investimentos, tá? Os seus fundos imobiliários. Só que, pessoal, tem um porém muito importante que você precisa entender. E para isso eu trouxe aqui como exemplo o fundo VGIP, tá? Que inclusive foi um dos últimos que eu trouxe aqui no canal. Percebam que a correção monetária deste fundo imobiliário, por exemplo, ela não se baseia no mês anterior. Ou seja, o que esse fundo aqui distribuiu referente ao mês de junho foi baseado na inflação, no IPCA do mês de abril, tá? De 2 meses anteriores. E é o que vai acontecer no rendimento do mês de julho também. Ou seja, ele não vai se basear na deflação que aconteceu no mês de junho. Ele vai se basear no valor registrado no mês de maio. Tá? Então isso é importante que você entenda, deixei aqui em vermelhinho para vocês perceberem que os fundos imobiliários, eles via de regra, costumam ter sempre uma referência anterior, às vezes 2 meses, 3 meses, a gente vai ter fundos que vai utilizar parte de 3 meses anteriores, parte de 2 meses anteriores e parte de 1 mês anterior, né? Então precisa ficar atento nessa situação, porque este impacto não vai ser imediato, não tende a ser imediato já no próximo rendimento do mês de julho, tá? Então às vezes você
vai ter ali seu rendimento mantendo-se estável no mês de julho, sobretudo, né, nesses fundos de papel que tem uma alta concentração de IPCA, mas estejam cientes que no caso, por exemplo, aqui do VGIP, a tendência é que no mês de agosto a gente sinta sim um impacto no rendimento distribuído, porque ele vai utilizar o mês de junho, né, como referência, e foi um mês que nós tivemos deflação. Por sinal, pessoal, eu trouxe aqui inclusive a composição do portfólio do VGIP, né, só para a gente ter uma ideia. Então veja que 99% da carteira dele está indexada ao IPCA, ou seja, este fundo aqui certamente vai ter uma queda de rendimento, né, uma queda de receita e por consequência uma queda de rendimento no mês de agosto, tá? Isso porque ele se baseia 2 meses anteriores. E mais, pessoal, perceba que no caso do VGIP, ele tem aqui 53% de IPCA protegido, ou seja, o valor negativo ele é desconsiderado e fica zerado por consequência. Mas perceba que ele tem cerca de 35% de IPCA sem proteção, ou seja, esse 0,08 negativo vai reduzir, né, o valor que ele teria aí de recebimento de correção monetária, vai abater o valor, né? Isso aqui acaba sendo um pequeno probleminha deste fundo aqui, que acaba não tendo aí 100% do seu IPCA protegido, mas eu volto a dizer a vocês que a deflação não é comum, tá, pessoal? No ano passado nós tivemos, salvo engano, 3 meses deflacionários, né? Este aqui agora é o primeiro, mas eu não acredito aí que nós venhamos a ter novos meses deflacionários. Posso estar errado, como já estive no mês de junho, né? Não esperava essa deflação. Porém, né, nós já tivemos um indicativo aí do Banco Central que a Selic deve cair sim na próxima reunião. E a gente sabe que com a Selic caindo, nós temos aí um estímulo do mercado, né? E por consequência um consumo maior e uma inflação um pouquinho maior, tá? Então por isso que eu não acredito em mais deflações. Mas você, cotista aí do fundo VGIP, esteja ciente que o mês de agosto deve ter seu rendimento sim afetado por conta disso. Beleza? Pessoal, um outro exemplo aqui para vocês de um fundo que ele não se baseia estritamente no mês anterior, né? Eu estou falando do RPR, olha só que interessante. Ele tem aí uma boa parte, né, em IPCA, já vou mostrar para vocês aqui o peso desse indexador no portfólio do fundo, mas veja que aqui ele destaca o seguinte, né? Que 9,40% é referente ao indexador de 3 meses atrás. 65,5% é o indexador de 2 meses atrás, ou seja, a maior parte aqui da correção monetária do URPR provém de 2 meses anteriores, tá? Da inflação registrada 2 meses anteriores, algo muito parecido com o VGIP, né? Só que no caso do VGIP é 100%. E ele tem aí 25,06% de referência ao IPCA do mês imediatamente anterior, tá? Então, este fundo aqui, o RPR, no mês de julho, ele já vai ter uma pequena sentida aqui desse IPCA negativo, tá? Desse 0,08% aí que nós tivemos negativo. Por quê? Porque 25% do portfólio dele vai fazer referência ao indexador do mês anterior. Beleza? Então percebam que existe de fato, né, essa diferença aí entre os fundos. Alguns utilizam 1 mês, 2 meses, 3 meses, então é importante que você leia o relatório gerencial. Infelizmente, nem todos deixam essa informação explícita, né? Mas vários fundos, sim, acabam explicando isso para o cotista, o que conta muito como transparência, né? Vocês sabem que eu avalio muito o fluxo de caixa aqui no canal e eu sempre faço questão de reiterar, né, os fundos que destacam o resultado contábil do resultado de caixa, porque isso acaba trazendo transparência para o cotista. E esse tipo de informação aqui também traz transparência, tá? Então eu gosto muito de fundos que têm essa característica de ser bem transparente, com muitas informações, porque nunca é demais saber muito, não é mesmo? Então, pessoal, para finalizar o vídeo, eu quero trazer para vocês, a título de exemplo, tá? A título de exemplo, o que aconteceu com o fundo VGIP, quando nós tivemos aí uma deflação, que foi no ano anterior, né? E por que eu vou trazer especificamente do VGIP? Porque o VGIP, como vocês já viram, ele tem 99% de IPCA, né? De indexador dos seus CRIs referentes ao IPCA. Tá? Então, eu acho legal trazer este conteúdo aqui para vocês, porque vai mostrar na prática como que essa deflação impacta o fundo imobiliário. E aí, pessoal, eu quero lembrar vocês que no caso do VGIP,
ele tem sempre 2 meses de atraso, né? Então veja só, se a gente pegar aqui a tabela aí dos últimos 12 meses, né, do IPCA, a gente vai ver que o primeiro mês que registrou deflação no ano anterior, né, foi o mês de julho, quando ele teve aí uma deflação de 0,68%. Realmente foi uma deflação muito alta, muito mais alta do que nós tivemos agora em junho, né, que foi de 0,08, tá? Mas como a ideia aqui é apenas trazer para vocês o impacto que isso traz na receita do fundo e, por consequência, no rendimento que ele distribui, eu vou utilizar este aqui como parâmetro, mas a gente vai ver que nos meses posteriores, com menos 0,36 e menos 0,29, a gente vai perceber que o VGIP sofreu bastante, tá? Então, olha só, lembram-se que ele faz sempre referência a 2 meses anteriores, ou seja, este IPCA negativo de julho só foi ser sentido pelo fundo no mês de setembro, tá? No rendimento de setembro, quando ele faz referência a 2 meses anteriores. Pessoal, vocês sabem que quem é membro aqui do canal tem acesso a essa planilha com todos os rendimentos pagos desde janeiro de 2018 pelos fundos de papel, né? A gente tem aqui mais de 28 fundos de papel, a gente tem também aqui 32 fundos de tijolos que eu também acompanho, tá? Isso daqui ajuda bastante na minha tomada de decisão, eu consigo enxergar de uma maneira um pouco mais ampla, né? Como que foi a performance do fundo nos últimos 12 meses, 24 meses, consigo fazer aqui uma média, um desvio padrão, etc. Então isso daqui é muito importante, ao menos para mim, né? No meu método de investimento, isso aqui acaba me auxiliando bastante. Então quem é membro do canal acaba tendo acesso a essa planilha, tá? Então inclusive é uma maneira de vocês ajudarem o canal aqui também a crescer, né? Conto com a ajuda de vocês. Se vocês quiserem se inscrever, nós temos aí vários planos, né? Dos mais baratinhos aí aos mais avançados, tá? Com vários benefícios adicionais, beleza? Então considere ser membro, considere ajudar o canal aí a crescer, beleza? Pessoal, voltando aqui para finalizar o vídeo, lembra que eu falei para vocês que o IPCA de julho, que foi o que registrou o menor valor ali, né, de 0,68%, foi aqui, ó, quando o fundo estava distribuindo R$1. Lembrando que essa aqui é a coluna do VGIP, beleza? Então, quando a gente vem aqui em julho de 2022, voltando aqui, né, o VGIP está aqui, ele distribuiu R$1. Só que 2 meses depois, ele viria a sentir este impacto de 0,68% negativo. Veja que ele caiu de R$1 para 45 centavos, né? A gente está falando de um decréscimo de 55%, pessoal. Isso aqui é muita coisa, tá? Então o fundo ele sofreu muito aqui nessa primeira pancada do IPCA. Veja que no mês seguinte, quando ele fez referência à deflação do mês de agosto, né, que foi de 0,38, que a gente acabou de ver ali, ele também manteve aí os 45 centavos. E por fim, no último mês deflacionário aqui do ano anterior, né, que foi de 0,18, salvo engano, 0,22, ele também manteve os 45 centavos. E por que que ele manteve, né? Provavelmente ele utilizou das suas reservas de caixa, né, as reservas de lucro que ele tinha aqui, para poder manter esse rendimento. Caso contrário, ele teria pago valores muito menores. Provavelmente aí 35 até 30 centavos, tá, pessoal? Então imagina o impacto que isso traria aí para o fundo, né, perante o mercado, caso ele não tivesse utilizado a sua reserva, que eu tenho certeza que foi utilizado aqui neste período, beleza? E depois vocês podem ver que houve uma grande recuperação do fundo, né, 82 centavos, 80, 87, 1,10, 1,20. Então veja que o fundo é muito beneficiado pela inflação, né? Quanto maior a inflação, maiores os rendimentos que este fundo aqui tende a entregar, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Tá? É um conteúdo aí que deu um pouquinho de trabalho só para poder juntar essas informações, esses sites, as notícias, recortar ali, né, para vocês o impacto referente a meses anteriores de 2 fundos imobiliários, a título de exemplo. Então, espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, se inscreve no canal e também me siga no Instagram, @ianferreirame. Lá você vai ter acesso aí a um conteúdo, a várias postagens que eu trago aí referente a investimento, né, stories, postagens mesmo, no feed, enfim, conto com o apoio de vocês, beleza? Valeu, gente, muito obrigado.